parte aqui do nosso Panorama 95. Prefeito, eu queria que você falasse um pouco sobre duas licitações, né? Uma delas é com relação à questão do mercado público aqui de Caicó e a outra do açougue público. O açougue não seria nem a licitação, seria a questão da reforma, né? Eu tenho feito aqui alguns comentários aqui no programa que, primeiro, a reforma do mercado público é importantíssima. Agora, qual é o medo que dá, né? É esse histórico de Caicó de iniciar a obra e não terminar. A gente sabe que ali é realmente uma obra que, se for iniciada e não terminada, vai trazer um prejuízo muito grande. Existem garantias de que a obra do Complexo Tacar, do mercado público de Caicó, ela pode começar e ser concluída ou não? Marcos, é o seguinte, muito boa pergunta, quero lhe agradecer por esse tema, realmente a gente precisa pontuar essa situação. A gente tem trabalhado para valorizar os potenciais de Caicó, e todos nós sabemos que Caicó tem um grande potencial na carne de sol. Nossa carne é conhecida no Brasil todo. E não é fácil você conseguir a marca da melhor carne de sol do país. Tem muitos municípios que lutam muito para ter uma marca registrada. E Caicó, além de ter a melhor carne, tem o melhor queijo e tem o melhor bordado. Então são marcas que são características e asseguradas pelo nosso povo. Porque a nossa terra é conhecida no Brasil todo como uma terra de quem faz bem feito. Pois bem, nessa perspectiva foi que a gente tirou esse projeto do papel da reforma do açougue público. Porque ali não tem mais condição sanitária. E até para que a gente apresente essa riqueza que nós temos, que é a nossa carne de sol, para uma pessoa que venha conhecer Caicó, ela não vai conseguir entrar no açougue. Não por conta dos açougueiros, mas sim por conta das condições de infraestrutura do prédio. A gente conseguiu fazer uma parceria, que é um Sebrae Tech. Pegamos a Associação da Carne do Sol, trouxemos para dentro do contrato e fizemos um termo de cooperação com o Sebrae, através da Associação da Carne de Sol, onde o Sebrae garantiu 70% dos recursos para a elaboração do projeto e o município entrou com 30%. Em que pé está a reforma do açougue público? A gente agora teve a abertura, o sistema abriu para a gente inserir os projetos. Está tendo uma dúvida em relação à questão do mapa com o Ministério da Economia, que essa dúvida ficou a promessa de ser resolvida hoje, mas todo o projeto, licença ambiental, alvará sanitário, projeto de engenharia, arquitetônico, tudo está pronto para a gente colocar no sistema e a Caixa já está analisando o projeto e provavelmente, assim que a gente inserir, a Caixa vai aprovar para a gente licitar. Por que que eu ainda não fiz uma discussão com as pessoas que estão lá alocadas? Porque a gente está esperando realmente os prazos legais para não dar um prazo. Por exemplo, se a gente tomar a decisão de sair hoje e a licitação só seja terminada daqui a 3 meses. Então, não tem necessidade para fazer esse movimento agora. Mas o município vai fazer uma discussão ampla com as pessoas que estão ali. E eu quero dizer o seguinte, que a dificuldade que Caicó tinha em relação às obras que aconteciam em Caicó de serem paralisadas, hoje, por parte da prefeitura, não tem mais, Marcos. Inclusive, a gente está com obra licitada, projeto aprovado, esperando recurso. Eu não comecei ainda, por quê? Porque ainda o recurso não entrou na conta. Porque a gente tem que fazer a licitação, toda obra federal, por convênio, Marcos, ela só vem o recurso depois que a gente apresentar a licitação e a Caixa pedir esse dinheiro no Ministério. Então, a gente só vai receber o dinheiro, e hoje tem uma facilidade, diferente em outras épocas, você consegue o convênio, e assim que aprova a licitação e a Caixa pede o recurso, o dinheiro não vem mais parcelado. O dinheiro entra na conta do município de uma vez. Então, esse dinheiro do mercado da carne provavelmente vai entrar de uma vez, então a gente não vai ter dificuldade, teoricamente, de executar essa obra. Mas vai dar para fazer o quê? Reformar o prédio, construir, transformar os barracos de açougue em quiosques? Essa primeira etapa, que esse 1.900.000 foi a emenda do deputado federal João Maia, e o município vai entrar com a contrapartida de algo em torno de 200, 300 mil. Essa primeira etapa vai ser para a reforma do açougue. Na verdade, vai ser a construção de um novo açougue. Vai dar para construir um novo açougue? Vai construir um novo açougue. O açougue velho vai ser todo demolido. E os machões irão para onde nesse período? Então, a gente vai fazer existem algumas opções. Existe a opção de a gente fazer algumas barracas ali na própria rua, só que eles não vão ter acesso à questão de manter os freezers. E existe a opção, a gente tem a perspectiva de inauguração da rodoviária nova, a gente vai colocar a rodoviária antiga
na rodoviária, onde vai ser a nova rodoviária, lá no bairro Nova Caicó. Então existe o pensamento nosso de, conversando com os açougueiros, colocar os locais dele ficarem fixos lá na rodoviária antiga. Mas isso a gente vai discutir. Eu não apresentei isso como proposta ainda, porque a gente está esperando realmente esses prazos legais para a gente poder fazer realmente essa discussão em profundidade. E eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que o que aconteceu com o mercado, a gente não quer que aconteça com o açougue. Então, a gente já tem esse modelo do mercado que, quando houve a reforma do mercado, houve um sofrimento muito grande para os permissionários. Esse sofrimento a gente não quer que aconteça com o açougue. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para mitigar e diminuir esses efeitos em relação à reforma, nós vamos fazer. Tem alguma previsão para começar a reforma do mercado? Então, aliás, do açougue? A gente está na perspectiva de começar ainda nesse primeiro semestre. Primeiro semestre, não é isso? Primeiro semestre. E com relação à questão da polêmica licitação dos permissionários do mercado público? Então, houve uma decisão judicial, Marcos, no seguinte aspecto: para manter aqueles permissionários que estão lá em longa data. Então, houve uma articulação da prefeitura junto com a Associação do Mercado Público para que a gente apresentasse esses nomes em juízo, ou seja, dentro do processo judicial. Então, a gente está aguardando a justiça homologar esses nomes para poder fazer a licitação dos outros boxes que não têm esses permissionários de longa data. Então, houve uma decisão judicial aqui na própria vara em Caicó que permitiu que os permissionários que estão lá de longa data, que estão ratificados pelo município e pela Associação dos Permissionários do Mercado, a gente, teoricamente, vai manter. Estamos só aguardando a homologação da Justiça para isso, para poder a gente fazer a licitação no mercado dos outros blocos. Agora, quem continua, no caso? Quem está há vários anos, por exemplo, lá no mercado? Por exemplo, tem gente que está há vários anos e está com box locado, entendeu? O box é de outra pessoa. Então, essas pessoas sairão, então. Então, essas pessoas vão ter que Agora, concorrer. quem está lá realmente trabalhando? Quem está lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu me lembro, por exemplo, que acho que foi até o ex-vereador daí que levantou uma discussão de que, por exemplo, quem está lá há muitos anos possa passar para o filho. Essa lei foi decretada inconstitucional. Essa lei hoje não é mais válida. Mas o que acontece? Houve uma decisão em juízo para preservar aquelas pessoas que ainda não trabalham, ou seja, a mesma família que trabalha, por exemplo, a família de Chaguinha, que todo mundo conhece em Caicó. Então, essas pessoas da família de Chaguinha, que trabalham lá há muitos anos, elas não vão perder o box. Esse box não vai ser incluído dentro da licitação. Quais serão incluídos os que estão locados, no caso? Os que estão locados. Ou os que estão vazios. Aqueles permissionários que não utilizam mais aquele box. Você tem ideia quantos box serão? Ainda não, porque a gente está esperando a homologação. Mas eu acredito que tenha mais de 20 boxes. Eu perguntei essa questão da obra que continua... se tem recurso necessário para concluir, porque, por exemplo, a gente sabe aí que a obra da recuperação lá da Estrada do Sabugi, os recursos que foram destinados pelo deputado general Girão, que por justiça foi o único deputado que destinou emenda aí para aquela obra, não vai dar para concluir toda ela, né? E eu vi até algumas críticas, porque não iniciou a obra, a recuperação pelo trecho lá do hospital? Quais os critérios que foram usados para escolher os locais daquela recuperação? Na verdade é o seguinte, Marcos, a gente identificou que a partir da Santa ali do Paulo VI, não existia pavimentação por baixo do asfalto. Então, a partir da Santa não tinha pavimentação. E antes da Santa tinha pavimentação. Então, o trecho a partir da Santa estava da mesma situação do segundo trecho do perímetro irrigado. Então, a gente tomou a decisão de fazer esse primeiro trecho e, como havia assegurado uma nova emenda do deputado Girão para a gente fazer o segundo trecho, que vai, se Deus quiser, ir até a entrada da comunidade, então a gente ficou tranquilo de executar essa primeira etapa e depois fazer a segunda etapa para concluir até lá o Mataburro, que dá acesso à comunidade Vila 1 e Vila 2 de Sabugi. Mas você pensa em tentar articular mais emendas para concluir toda ela? Então, quando a governadora do estado me chamar para conversar, eu vou dizer que o presente que ela pode dar a Caicó em 2022, seja ele feito licitação ou através de parceria. Por exemplo, a gente viu uma parceria que o governo fez com a prefeitura de Cruzeta e conseguiu fazer a pavimentação do centro de Cruzeta. Eu também estou disposto com a governadora, dela entregando a massa asfáltica
a gente fazer a parceria para a gente botar brita e areia, para a gente conseguir fazer o trecho da BR até onde começou, ou seja, até a Santa ali do João Paulo II. Governo Fátima está devendo a Caicó? É o seguinte, a governadora pegou um estado numa situação muito difícil, né, Marcos? Parecido como eu peguei a prefeitura. A governadora tem feito um esforço imenso. Não é fácil você governar com quase 4 bilhões de recurso em folha, né? Ou seja, a governadora pagou de recurso próprio 4 bilhões de recursos provenientes de folhas atrasadas de outros governos. Então, o que acontece? Ela deixou de fazer investimentos importantes, principalmente nas cidades, e faltou uma parceria mais próxima dos prefeitos. Tanto que, se você perguntar, fazer uma pesquisa entre os prefeitos, isso não é novidade. Praticamente a governadora não tem apoio de nenhum prefeito, poucos prefeitos do estado do Rio Grande do Norte, a não ser aqueles que são ligados ao Partido dos Trabalhadores. Mas a gente deve reconhecer o esforço pessoal da governadora no sentido de regularizar, deixar o estado do Rio Grande do Norte adimplente e com nome limpo. É evidente que em Caicó a gente tem algumas situações pontuais que eu tenho levado do governo desde o ano passado. Estrada do Sabugi, a questão do hospital regional, a falta de insumos constantes, a questão do aeródromo, que precisa ser resolvida. Então, Mas você acha que o aeródromo, por exemplo, hoje praticamente quem usa o aeródromo é iniciativa privada, né? O governo está convidando essa iniciativa privada a ajudar na gestão daquele aeródromo. Não seria, na sua opinião, uma boa escolha? Não, seria. Então tem que fazer uma PPP. Mas o que acontece? Por exemplo, o aeródromo de Pau dos Ferros, ele não teve deterioração, porque lá existe uma intensidade maior de voos privados, porque lá tem uma empresa muito grande, que precisa de avião e tudo mais. Então, a questão da aviação em Pau dos Ferros, ela é mais intensa do que em Caicó. Mas hoje Caicó está recebendo investimentos muito importantes. E que a aviação regional, a gente precisa investir nessa aviação regional. Por exemplo, Patos, agora há pouco, teve a inauguração de um voo de Patos até João Pessoa. Então, eu acho que a gente não pode deixar um equipamento como o aeródromo, já que a gente tem em Caicó, deixar esquecido. Por exemplo, hoje o aeródromo funciona sem ter nenhum funcionário lá, entendeu, Marcos? Então, não tem como ninguém fiscalizar o aeródromo. O aeródromo fica aberto, a pessoa pousa lá e ele fica totalmente aberto. Tem risco até de haver depredação. Não acontece porque o corpo de bombeiro está do lado. Então, mesmo que exista essa perspectiva de fazer uma parceria público-privada, eu acredito que o governo precisa ter melhores condições para poder administrar o aeródromo de maneira melhor. Então, eu acho que essa situação do aeródromo de Caicó precisa ser discutida com profundidade. Se for essa perspectiva de entregar a iniciativa privada, verificar se há interesse de alguém para tomar de conta, mas o que a gente não pode é ficar com o aeródromo fechado. Então você acha que a gestão dela deve a Caicó? Eu acho que está devedora no quesito de investimento. Prefeito, tem um assunto que é muito importante, porém eu acho que traz um desgaste muito grande para quem já passou pela prefeitura de Caicó, quem está hoje, que é o distrito industrial. Não sei como é que Caicó, uma cidade que grita pela geração de emprego, o governo do estado demora 10 anos para poder colocar em prática um projeto como esse. Eu até vi lá, se eu estiver equivocado, me corrija, que eu acho que até a placa lá do distrito já tiraram lá do local. De fato, o que é que está faltando? Queria que você fosse muito sincero para Caicó, para quem nos escuta nesse momento, né? O que é que está faltando para se colocar em prática esse distrito, ou não vai colocar, ou é perder tempo reacender essa discussão? Não, Marcos, o distrito ele está quase virando realidade. Eu quero dizer à população de Caicó que eu não vou sossegar nesses 4 anos de mandato enquanto a gente não colocar o distrito industrial para funcionar. Nós criamos um projeto que foi um projeto âncora de governo que foi chamado Siscom, Complexo Industrial de Serviços e Comércio do Siridó. Então, nessa perspectiva, o distrito industrial está inserido. E nós tivemos a decisão, é evidente que a gente não conseguiu os recursos para fazer o projeto como um todo, Marcos, porque para concluir o Siscom como um todo, precisa de algo em torno de 50 milhões de reais. E a gente conseguiu uma primeira etapa de 6 milhões e 700 mil. Então, a gente só está aguardando
a liberação da Caixa para a gente fazer a licitação. Os projetos já foram entregues, licença ambiental tirada. A gente só está aguardando a Caixa autorizar para a gente iniciar a primeira etapa do Distrito Industrial. Assim que terminar essa primeira etapa, já haverá a instalação de indústrias na nossa cidade. Inclusive, a gente tem verificado um movimento muito grande, inclusive vai em frente ao terreno do Distrito Industrial, uma indústria muito famosa, metalúrgica do município, do estado, já está se instalando em frente ao terreno do distrito. E não poderia ser no distrito? É porque hoje a gente só pode doar o terreno depois que viabilizar a infraestrutura. Mas você veja que a gente já está perdendo, inclusive, a oportunidade. Estamos perdendo a oportunidade. O problema é que a burocracia do nosso país é tão grande, a gente ficou esperando vários meses a questão da licença ambiental. E também a gente teve que finalizar o projeto, teve várias nuances do projeto que a gente teve que verificar. Mas eu quero dizer o seguinte, que já tem recurso assegurado, a gente já tem o projeto totalmente finalizado, o projeto faz 15 dias que está na Caixa Econômica sendo analisado e a gente está cobrando quase semanalmente para a Caixa entregar esses projetos, aprovar esses projetos para a gente poder licitar. O ouvinte pergunta se a estrada do Sabugi, na opinião dele, deve terminar essa semana, né? Mas a sinalização da pista está inclusa na obra? Isso, a sinalização da pista está inclusa no orçamento que foi licitado. O que acontece? Normalmente essa sinalização demora 30 dias, porque não pode ser feito assim que o asfalto é aplicado. Esse asfalto que foi aplicado na estrada não é um asfalto a frio, é um asfalto quente, que chama CBUQ. Esse concreto, assim que é aplicado na estrada, ele vem a 300 graus. Então, ele é misturado com brita e chega, a empresa coloca, depois que ele é usinado, a 300 graus no chão. Se você passar na hora que está aplicando esse asfalto, é uma quintura do tamanho do mundo. Então, essa sinalização só pode ser feita depois que o asfalto está todo compactado. Então, a empresa normalmente espera 15, 20 dias e aí a promessa é que depois que termina a pavimentação, em torno de 20 dias faça a sinalização. Tem uma pergunta aqui do Cissão, bandido, né? Um abraço para ele, que ele sempre toca nessa questão do matadouro daquela comunidade que eu esqueci, da Baixa Verde, né? Segundo ele, ali foi feito investimento público em administrações passadas e até hoje está abandonado. Existe alguma ideia de tentar dar uma destinação àquela obra? É o seguinte, Marcos, esse matadouro, inclusive eu visitei lá esse abatedouro. Infelizmente, a situação do abatedouro lá, para haver uma recuperação, a gente primeiro precisa viabilizar o acesso, porque o acesso é muito ruim e é muito longo. E segundo que não existe mais nenhuma telha no prédio. O prédio está completamente danificado a parte de infraestrutura. Ele foi bem construído, bem edificado, é tanto que o chão, que a gente chama, que a pavimentação do abatedouro foi feito seguindo as normas que é preconizado pela legislação, piso granilítico, todo ok, inclusive há os trilhos. Só que o que acontece? Houve um arrombamento lá, que eu não sei datar quando é que foi esse arrombamento, e roubaram todos os equipamentos lá do abatedouro. O que acontece? Esse processo está judicializado, a justiça está acompanhando esse processo e, infelizmente, a gente não pode envidar nenhum recurso público, porque é uma obra federal, para poder recuperar esse prédio com recurso próprio. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem perspectiva, enquanto não sanar essa questão dessa situação judicial, a gente não tem perspectiva de fazer recurso próprio para fazer um investimento naquele abatedouro. Ilha de Santana, o que é que você pensa em fazer enquanto prefeito de Caicó para resolver alguns gargalos naquele espaço, que é hoje um dos poucos locais que nós temos para poder fazer a nossa caminhada e recentemente tivemos problemas de escuridão, problemas de assalto em plena luz do dia. O que é que você pensa fazer com relação a isso? Marcos, o Complexo Turístico Ilha de Santana, ele foi edificado há mais ou menos 14 anos atrás e ele passou períodos aí sem manutenção. A gente fez alguns trabalhos no final do ano passado, recuperando alguns bancos e tivemos a infelicidade de ter toda a iluminação térrea, subterrânea da ilha danificada. Aqueles postes de alumínio, né, de ferro, eles... o cabeamento dele é todo subterrâneo. O que acontece? A gente já tinha verificado que alguns vândalos roubavam alguns cabos e agora, como o cabeamento estava muito antigo, houve corrosão desse cabeamento que estava dando choque. Então os bombeiros
para não interditar a ilha, pediu para a gente desativar essa iluminação. O que a gente tem trabalhado? Eu sei que está demorado, a gente está realmente com saldo devedor, mas eu conversei com a equipe de iluminação e a gente vai recuperar todo esse cabeamento e já começou esse trabalho. Mas segunda-feira vai ter uma intensidade maior e a promessa do chefe da iluminação pública é que a gente entregue a ilha nesses próximos 30 dias com a iluminação toda recuperada. Em relação ao ginásio da Ilha de Santana, nós tivemos durante esse período de chuvas uma danificação no telhado. O que acontece? Não existe mais no mercado a telha que foi feito o ginásio. Então, a gente teve que fazer um esforço essa semana para encontrar uma pessoa que customizasse a telha para poder a gente recolocar. Então, eu acredito que nesses próximos 30 dias a gente também vai resolver o ginásio da Ilha de Santana. Prefeito, eu queria muito aqui ter feito aqui todas as perguntas, falado um pouco de política, mas o nosso tempo estourou. E política é uma coisa que a gente pode deixar para depois, porque realmente aqui falamos aqui de assuntos que causam impacto aqui no Caicoense. Agradecer aqui a sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quero só agradecer, Marcos, dizer também que a gente tem feito um trabalho muito importante na zona rural. Fizemos o corte de terra 100% na cidade, inclusive nossos agricultores estão colhendo agora, proveniente do corte de terras. Tivemos aí a perfuração de mais de 15 poços e instalação de poços artesianos em comunidades estratégicas aqui de Caicó. Quero agradecer ao secretário Clédinaldo pelo trabalho e dizer que, se Deus quiser, a gente vai mitigar para resolver os problemas de Caicó. Infelizmente, são problemas que se delongam aí por muitos anos, mas a gente tem se esforçado para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os seus ouvintes. 7h41. A gente volta daqui a pouco, após o nosso intervalo comercial, com mais informações. O nosso